Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre a medicalização do sistema de saúde. E aí, esse assunto, ele é um dos assuntos que serve para a gente encerrar as nossas discussões na disciplina de História da Enfermagem. Nós vimos muito a questão da importância das pioneiras, né, no cuidado em saúde, dos pacientes, dos usuários. E aí, a gente precisa saber também, né, que não é que é importante tanto aliar aquilo que a gente tem de conhecimento teórico, de tecnologia, mas principalmente levar em consideração o saber do usuário e aquilo que ele já traz, as suas condições de vida, tudo isso vai afetar no cuidado que nós vamos prestar ao nosso paciente, né? E aí, para a gente começar, eu queria falar um pouco para vocês sobre esse fenômeno da medicalização no Brasil. Então, eu já até citei, né, que a gente vai ver mais sobre isso quando estiver estudando saúde coletiva, mas durante muito tempo, o nosso cuidado em saúde, e aí quando eu falo em cuidado em saúde, vocês entendam o cuidado de médicos e enfermeiros, né, que foram os primeiros profissionais que atuaram no cuidado aos indivíduos, e aí a gente tinha um cuidado extremamente biomédico, extremamente hospitalocêntrico, que levava em consideração apenas a cura, né? E aí alguns estudiosos brasileiros, como por exemplo Michel Foucault e Adonângelo, nesses anos aí de 1975 e 1976, eles começaram a discutir sobre esses aspectos de medicina e medicalização. Exatamente colocaram à tona para a gente pensar sobre até que ponto a gente deve considerar, né, o saber médico, os medicamentos, a medicina como um todo e até que ponto a gente precisa aliar o conhecimento dessas pessoas para o cuidado em saúde. E aí eles fizeram essas discussões, como eu falei para vocês, entre os anos de 1975 e 1976, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que nós também sabemos que já tem uma participação muito grande no ensino da enfermagem, né? A gente também já estudou sobre isso. E aí eles começaram a pesquisar e a estudar e também a falar sobre esse assunto, né? Através de seminários, simpósios e publicações em revistas científicas e que evidenciavam igualmente a contemporaneidade e a importância dessa problemática. Então, por que eu estou falando para vocês sobre esse fenômeno, né, de medicalização no Brasil e também sobre essa problemática? Porque nós sabemos que o nosso país é um país extremamente desigual, né? É um país muito grande em tamanho, né, muito populoso. Então, quando a gente pensa em fazer saúde, a gente tem que pensar que várias pessoas elas existem, elas vivem em contextos totalmente diferentes, né? Então, se a gente for pensar na atuação de enfermagem, por exemplo, para quem mora lá na Amazônia, é totalmente diferente de a gente pensar na atuação do enfermeiro para quem mora no Nordeste, por exemplo. Nós temos condições de saúde diferentes, nós temos contextos de vida diferentes, rotinas, tradições. Então, por isso que a gente não pode bater o martelo e dizer que o cuidado para determinada doença, por exemplo, ele é o mesmo em todos os lugares e para todas as pessoas. E isso é medicalização, né? Quando a gente leva em consideração apenas a medicina, o cuidado teórico e prático, e não leva em consideração os demais contextos de vida dos usuários. Certo? E aí existiram, né, através desses estudos de Foucault e Donangelo, como eu falei para vocês no primeiro slide, muitas críticas sobre esse fenômeno de medicalização no Brasil. E aí, quais eram as principais críticas que os estudiosos, né, falavam a respeito desse fenômeno de medicalização? A primeira falava sobre a responsabilidade e a culpabilização do indivíduo pelo seu próprio adoecimento. O que isso quer dizer? Que não se levava em consideração o contexto, né, de vida daquelas pessoas. Então dizia, você tá com dengue, por exemplo, né, e a culpa é sua, né, foi você que não se cuidou, foi você que não limpou a sua residência, que deixou a água parada e tudo mais, quando na verdade nós sabemos que se a gente cuidar do nosso domicílio, mas o nosso vizinho ou qualquer outra pessoa das nossas redondezas não estiver cuidando, a gente pode pegar dengue e ter um quadro de adoecimento, por exemplo. Então, quando eu estou medicalizando esse cuidado, eu culpabilizo o meu paciente pelo processo saúde e doença dele e não considero o contexto em que ele está inserido. Então, isso é uma crítica muito forte desse fenômeno de medicalização. Outro é que problemas sociais
passaram a ser cada vez mais medicalizados, inclusive desvios de sexualidade, como a homossexualidade, a transexualidade, a bissexualidade e tudo aquilo que envolve a sexualidade de nós enquanto indivíduos. Então, eu acredito que você já tenha ouvido falar, por exemplo, de que a transexualidade, a homossexualidade é uma doença, a gente tem que ter a cura gay, né? Então imaginem lá naquela época de 1975 e 1976 o quanto isso era levado em pauta dessa forma, né? As pessoas realmente esses desvios, entre aspas, né? Por isso que está aí no slide, que na verdade não é um desvio, mas eles eram vistos como uma doença, certo? E os indivíduos eram mais uma vez culpabilizados por isso. Tá? O outro ponto, que é um ponto de ser extremamente criticado, é a questão de a singularidade dos pacientes tendia a não ser respeitada. Ou seja, chegava essa dita pessoa, como eu falei para vocês, né, contando desse caso, enfim, diagnosticado e notificado com dengue, por exemplo, mas aí não se existia uma pergunta, né, para saber onde é que essa pessoa mora, como é as suas condições de vida, como é a casa dessa pessoa, né? Então não se tinha essa visão social. E aí vocês podem estar se perguntando, professora, mas por que que isso é importante, né? Eu perguntar onde é que essa pessoa mora, o que é que ela faz e tudo mais. Gente, isso é importante porque eu tenho que pensar na promoção da saúde. Então, se aquela pessoa chega para mim com a sintomatologia de dengue, mas pode ser qualquer outra doença, né? E ela está inserida num contexto. E nesse mesmo contexto, nós temos várias outras pessoas também inseridas, então as outras pessoas estão sujeitas a também adoecer. E uma vez que elas adoecem, o que é que a gente faz? Sobrecarrega o serviço de saúde, as pessoas adoecem, podem ir a óbito e tudo mais. E é isso que a gente quer evitar, né? A gente quer partir de um pressuposto de promoção da saúde, tá? A medicina era criticada por desconsiderar os saberes leigos e propostas alternativas e ou complementares de cuidado à saúde. Isso aqui também é outro ponto muito importante que dá para a gente discutir, certo? No decorrer do curso de vocês, nós vamos estudar sobre as práticas integrativas e complementares. Eu acho que eu já até falei em sala de aula sobre isso. E aí as PICs, gente, elas são alternativas não farmacológicas, né, que também fazem parte do cuidado dos pacientes. Vou falar um exemplo aqui de PICs que vocês com certeza já ouviram falar, que é a fitoterapia, né? Então, muitas pessoas, elas podem ter a minimização de alguns sintomas, por exemplo, alguém aqui possivelmente já teve uma distensão abdominal, um mal-estar abdominal, comeu alguma coisa que fez mal e tomou um chá de boldo, por exemplo. Né? Então, assim, nessa época aqui, isso não era levado em consideração. Não. O que vai servir para você é apenas o medicamento. E aí, hoje, nós sabemos que existem as práticas integrativas e complementares. Fitoterapia, meditação, acupuntura, auriculoterapia, yoga, dança circular, enfim, uma infinidade de práticas que também são tão importantes quanto os medicamentos e os tratamentos, né, para o cuidado dos indivíduos, certo? E aí, como não se respeitava essa questão da individualidade, como os profissionais eles tinham esse teor, o que a gente pode inferir? É que eles, os profissionais daquela época, né, que passaram por esse processo de medicalização, eles tinham uma postura muito autoritária, certo? E com que muitas vezes exerciam a sua profissão. Inclusive, eu já falei sobre isso com vocês, de que durante muito tempo apenas o saber médico era considerado, né? Nós não tínhamos outra profissão para agregar aí. Então, isso também é um ponto que a gente precisa levar em consideração, certo? E aí, na década de 70, que inclusive eu também já falei dessa década para vocês, ela foi muito importante para a história de saúde do Brasil. Vocês vão guardar essa informação quando a gente se encontrar lá em saúde coletiva. Eu vou lembrar, viu? E vou perguntar para vocês. A década de 70, ela é um marco muito importante na história de saúde do Brasil, porque foi nesse momento em que aconteceu a reforma sanitária. Nós já falamos sobre isso, né? E foi nesse momento, inclusive, que as pessoas, que o controle social, tá? Quando eu falo em controle social, é a sociedade em geral, certo? Ela começou a reivindicar por melhores condições de saúde. Então, como vocês estão vendo aí, o movimento da saúde coletiva, também podendo ser chamado de movimento de reforma sanitária, que aconteceu lá na década de 70,
Analisou o potencial papel disciplinar e normatizador da medicina enquanto importante dispositivo que operacionalizaria o poder capitalista ao fixar os indivíduos nas suas diferenças e desvios. Ou seja, até a década de 70, nós tínhamos a medicina centralizando todo o cuidado em práticas extremamente curativas e hospitalocêntricas. E aí, o que a gente fez, o que foi feito nessa época, né? As pessoas foram às ruas, não sei se vocês estão conseguindo ver essa imagem, acho que eu fiquei na frente, né? Mas elas foram às ruas reivindicar por melhores condições de saúde e também por outras abordagens que não fossem tão autoritárias como o que nós tínhamos até então, certo? E aí, a partir desse movimento de reforma sanitária, né, de reforma e de aparecimento da saúde coletiva, nós temos a desmedicalização, ou seja, a gente vai tentando quebrar essas barreiras, né, e os indivíduos, eles deveriam afirmar e conquistar sua autonomia. Então, quando as pessoas foram para a rua reivindicar, o que elas queriam? Elas queriam ter mais autonomia, queriam ter mais voz, né, elas queriam participar. Hoje em dia, a gente fala muito, vocês vão ver mais isso ao longo do curso de vocês, de a gente responsabilizar o usuário também pelo seu cuidado em saúde. Então, imaginem, chega uma gestante para mim, eu vou fazer a consulta dela, e aí eu dou várias orientações para ela. Enquanto eu estou ali com ela no consultório, né, fazendo o meu pré-natal, por exemplo, enquanto enfermeira, eu estou cuidando dela. Mas depois ela vai voltar para casa dela, vai voltar para a rotina dela, e ela precisa ter a apropriação dessas orientações, porque o cuidado ele continua, né? Ela não vai estar mais na minha vista, não vai estar mais nos meus olhos, mas o cuidado ele deve continuar. Então, o que a gente quer é dar maior autonomia para os nossos usuários e, como vocês estão vendo aí nesse primeiro ponto, lutando contra o poder médico e de outras categorias de profissionais de saúde. Ou seja, nesse momento aqui a gente passa a começar a romper as barreiras da hegemonia médica, ou seja, de apenas o saber médico é importante. Certo? Em contraposição à perversidade daqueles médicos e suas instituições que buscam ditar os rumos da vida dos pacientes. São sugeridas ações de resistência, objetivando a desmedicalização das relações sociais. Então, como eu falei para vocês, a gente queria romper com essa prática autoritária, que muitas vezes o paciente ia para uma consulta e o médico dizia, olha, para você ficar bom, você tem que fazer isso. Mas muitas vezes o isso que ele falava era algo extremamente fora da realidade daquela pessoa, né? Eu já até dei exemplos, eu acredito, para vocês em sala de aula, que é a mesma coisa de eu dizer assim, gente, chega um paciente, uma gestante, essa daí, eu digo, olha, você tem que comer, você tem que ter uma dieta rica em legumes, verduras, frutas, cereais, e isso e aquilo outro, quando essa gestante ela não tem o que comer. Ela não tem nenhum salário, ela não tem uma renda. E o máximo que ela tem o que comer é o arroz e feijão. Então, como é que eu vou passar essa dieta rica em tudo isso, que a gente sabe que tem um custo alto, né, principalmente nos tempos atuais, e fazer com que ela adote isso que eu estou ditando para ela que é certo, sem considerar o contexto em que ela vive, as condições de saúde, aliás, as condições econômicas, socioeconômicas a que ela vive. Né? Então, o nosso principal objetivo aqui a partir da década de 70 até os dias atuais, é essa desmedicalização, certo? E aí, como eu falei para vocês, quando eu empodero os meus pacientes, os meus cidadãos, eu estou promovendo a saúde. E aí, a promoção da saúde, ela nada mais é do que a indução de práticas desmedicalizantes que estimulem os indivíduos a reconquistar o controle sobre a sua saúde e assumir o papel de cidadãos e ou consumidores ativos de bens ofertados pelo mercado de saúde e doença. Ou seja, é que esses usuários eles estejam em posse, né, de informações sobre saúde, de doença, de prevenção de doenças, estejam participando também do seu processo, estejam entendendo o seu processo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, esse profissional ele é maravilhoso, ele conversa muito, fala muito bem, e a gente dá todas as orientações, mas quando o paciente sai da porta do consultório, a gente pergunta o que foi que eu disse, o paciente não sabe, né? Então, não adianta somente que a gente tenha um conhecimento teórico aprofundado. É importante que a gente empodere os nossos pacientes e garanta que eles tenham entendido, né, as nossas orientações e aquilo que a gente quer propor para eles, certo?
E aí a gente entra nesse repensamento à medicalização, que fala sobre a importância da prática médica como categoria profissional e também de outras profissões. E aí, dentro desse assunto de desmedicalização, né, e repensar essa prática, a gente precisa falar também dos paradigmas que nós enfrentamos de tentar também dizer para as pessoas que outras profissões, outras orientações de saúde, elas também são tão importantes quanto aquela do médico. Porque vocês vão ver aí ao longo da vida profissional de vocês, né, e na academia, que muita gente é assim, você dá toda a orientação, fala e tudo, aí pergunta, mas você é médico? Aí a gente diz, não, eu sou enfermeiro. Ele diz, não, então não sei, eu vou perguntar para esse médico aqui, fulano de tal, porque eu confio nele e tudo mais, né? E aí isso é algo que a gente vai tentando romper todos os dias, a todos os momentos. Certo? E aí, a medicina e a produção daquilo que somos, ela fala também da medicina se entrelaçar nos novos modos de governar as pessoas de forma individual e coletiva, de tal modo que os experts médicos, em aliança com outros profissionais de saúde, e autoridades políticas buscam gerir modos de existência com o intuito de minimizar a doença e promover a saúde. Então, nosso principal objetivo aqui não é travar uma guerra contra médicos, né, e dizer, olha, vocês não são importantes. Não, mas é cada um assumir o seu processo de trabalho, né, e aí fazer exatamente isso, minimizar a ocorrência de doenças e promover saúde. Isso vai acontecer em 3 eixos de atuação, como vocês estão vendo, que é a sanitarização, a medicina no campo da linguagem e a composição de experts, certo? E aí eu trago aqui essa citação para a gente concluir a nossa aula, que fala: a medicalização, portanto, pode ser analisada nessa perspectiva crítica não como uma tentativa de impor uma forma de recodificação das dores e angústias humanas, mas uma produção humana que vive ao longo dos últimos séculos, foi capaz de engrendar uma verdade de respostas e distintas tecnologias que visam atender às variadas necessidades humanas. Ou seja, como eu falei para vocês, só para a gente recapitular, nós tínhamos um processo extremamente centralizado na figura do médico. A partir da década de 70, a gente entra com o movimento da saúde coletiva, da reforma sanitária, reivindicando melhores condições de saúde e procurando romper com esse paradigma de medicalização, de curativismo, de hospitalocentrismo, certo? E aí, essa citação fala que não é que a gente esteja desconsiderando, como eu falei, né, a medicalização e o papel da figura médica, mas a gente vai ressignificar, reestruturar o cuidado em saúde das pessoas através de novas perspectivas, certo? Então, essa é a nossa principal discussão para a aula de hoje, tá? Falar sobre esse processo de medicalização, desmedicalização e do quanto a gente ainda precisa avançar, porque, como eu disse para vocês, isso começou na década de 70 e até hoje a gente perdura, certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Um momento bem breve e qualquer dúvida eu fico à disposição.